Se você caiu aqui de paraquedas, saiba que esse é o terceiro episódio trovejando. Pegando o fio da meada do nosso último episódio, claro que o tema desse é: cadê as chaves? Mas é claro que pobre não tem um dia de paz nessa vida. Tinha que acontecer alguma coisa suficiente para fazer esse momento se tornar caótico. Foi aí que veio a primeira onda do Covid, o que preocupou o mundo. E justo naquele momento que a gente tinha se metido em um financiamento, a gente pode se preparar para tudo, para financiamento, para juros, para taxa, mas a gente nunca vai estar preparado para uma situação dessa. Como eu já contei para vocês no episódio passado, eu sou microempreendedora individual desde 2018, então passar por uma pandemia foi uma situação bem difícil, até porque eu dependo de mim mesma para ter minha renda. Então foi uma situação assim de puro suco do aperto. Trabalho com lojas do Brás, então o maior polo de distribuição têxtil aqui do Brasil. Infelizmente, nesse momento ele precisou ser fechado, né? Então também não consegui direito ao auxílio emergencial. Tudo que eu tinha de fundo de reserva foi usado nesse momento e foi uma coisa bem triste para mim, porque nos meus planos, enquanto a gente esperava as chaves, a gente pode ir comprando o nosso enxoval, comprando alguns móveis, cotando, fazendo orçamentos de reforma. E tudo isso foi de ralo. A gente não sabia do dia de amanhã. Eu acho que todo mundo passou por essa incerteza neste momento. Então, tudo que entrava no caixa, ele era obrigatoriamente guardado. Então, eu não tive como comprar o nosso enxoval durante o processo de obra, que eram os planos, que nem a gente tinha pensado, que ia adiantar tudo. Então, não foi possível. A gente focou em pagar as prestações, dar conta de tudo isso, e sem contar que a gente pagava aluguel nessa época ainda. A gente me pergunta por que eu não montei o meu enxoval durante o processo da obra da construtora, e o motivo é esse: não podia, a gente não tinha como arriscar, gastar a nossa verba com potes herméticos naquele momento. Foi uma coisa necessária e eu acho que foi a melhor decisão naquela época. Hoje em dia, se fosse nessa situação de agora e a gente fosse começar do zero, eu com certeza teria investido em um enxoval durante o processo. Eu teria adiantado muita coisa já. Essa sensação agônica não acabava nunca. E a única sensação que eu tinha é que eu era Bela em lua nova, ali quando o Edward vai embora e ela fica ali, entra mês, sai mês, entra mês, sai mês. E a gente ali naquela depression. Falei, cara, eu preciso sair disso, eu preciso de alguma coisa pra me distrair e me tirar desse limbo da depressão que é aguardar a espera das chaves sem poder tá ali montando um enxoval. Porque assim, quando a gente compra um apartamento na planta, quando começa a ficar próximo, a gente começa a pensar em comprar, em planejar, em fazer projeto, e eu não podia fazer nada disso naquele momento, né? Precisava encontrar alguma distração naquele momento pra acalmar a minha ansiedade. Foi quando eu criei o @nossap44, e foi uma das melhores decisões que eu tomei. Afinal, além de ter aliviado a minha ansiedade naquele momento, eu registrei muitos momentos durante a obra. Foi onde também eu descobri que muitas outras pessoas que estavam passando pela mesma situação que eu, que tinham comprado apartamento durante a pandemia, e que a gente pôde conversar e se identificar, ter uma troca legal ali. Foi quando também eu conheci o grupo do nosso condomínio, que eu me arrependo até hoje de ter entrado. Eu saí do grupo do condomínio, gente, eu não durei nada lá, e sinceramente, se eu fosse vocês, fica a dica, não fiquem em grupo do condomínio. É muita gente, e muita gente com opinião diferente, é treta. Além do @nossap44, o que eu fiz pra controlar essa minha ansiedade que eu tinha? E, gente, eu não tô brincando, não era ansiedade, tipo, ai, eu quero que entregue logo. Eu cheguei a ter queda de cabelo, ganhei muito peso durante esse processo. Tinha a sensação de que o mundo ia acabar, eu tinha medo de eu não conseguir sustentar as parcelas, afinal eu tava sem trabalhar. Tinha apoio financeiro que eu deveria ter tido do governo, afinal eu não consegui o auxílio emergencial, mesmo sendo MEI, pagando meus impostos. Tem a básica, né, que é a base de quem compra um apartamento na planta, a ansiedade de receber as chaves, né. E aí que eu comecei a explorar mais coisas, conhecer o meu bairro novo, que apesar de que eu já morava aqui perto, né, eu achava que eu conhecia, mas na verdade eu descobri muitas coisas legais pelo meu bairro novo. Descobri que eu gosto muito de yoga, que foi uma coisa bem aleatória, mas que me ajudou muito nesse processo. Sempre que alguém me manda mensagem e fala, Bia, o que você fez durante? Eu falo, yoga. Eu não tô aqui pra falar,
faço yoga que vai curar a sua ansiedade de receber suas chaves. Não, mas foi uma coisa que eu encontrei pra me dedicar aquele momento ali, pra poder balancear. Então eu tinha ali os meus 30 minutinhos de pre-late, que eu recomendo muito inclusive, pra poder me desligar, sair desse foco de apartamento. A gente conheceu lugares do nosso bairro, a gente visitou a obra por várias vezes, fez muitos registros, criamos novos hábitos, que foi uma coisa muito importante, muito legal, que reflete muito aqui no AP hoje em dia. Mas você ficar ali pensando, vendo, atualizando a sua atualização de obra, que você vai atualizar uma vez no mês, calma, relaxa, a gente vai ficar pilhado nisso. Então é fundamental que a gente se desligue um pouco. Eu sei. É uma coisa que a gente quer muito, mas você vai surtar, amiga. Você vai surtar se você não der um tempo, deixar um pouquinho de lado isso, deixa as coisas fluírem, deixa as coisas desenrolarem, dá tempo ao tempo, deixa de focar nas coisas, não deixa de viver o agora. Se você puder investir em enxoval, invista. Invista nesse momento, termina antes sua paleta de cores, como você quer, pra depois não se arrepender também, acabar se arrependendo porque vai lançar novas, talvez não se identifique mais com aquele estilo. Então, enquanto o mundo tava ali todo parado, a nossa obra tava ali, ó, a todo vapor. Então, tudo evoluiu muito rápido. Finalmente, ali em agosto, saiu a famigerada vistoria. E encontrou alguns pequenos problemas que a gente preferiu relevar, afinal a gente tinha a intenção de fazer a troca dos revestimentos e voltamos para a guarda das chaves, né? 4 meses depois que a gente foi conseguir pegar as nossas chaves, a gente nem conseguiu participar da cerimônia de entrega do condomínio, porque a gente estava viajando nessa época, a gente tinha acabado de se recuperar financeiramente, a gente teve que aguardar até dezembro e dá-lhe espera, né? A gente gosta de esperar, né? Pegou finalmente as nossas chaves. Alegria, só alegria. Mas a alegria de pobre dura pouco, como eu disse no começo, né? E é isso, gente. Essa foi a história da nossa espera pelas chaves. E eu sei que muita gente que me segue aqui tá passando por esse momento agora. Então eu achei interessante compartilhar e mostrar que nem tudo é fácil, nem eu sei que parece que passa rápido pra todo mundo, menos pra gente. Mas uma hora essa agonia vai acabar. Eu fico por aqui e vocês fiquem aguardando o próximo episódio, que vai ser bem legal.